Graça e paz, família. Peço que você se coloque diante da cruz de Cristo, tendo a Virgem aos pés da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda como a Santíssima Virgem inspirou no meu coração, por meio do Santíssimo Rosário, ela falava para se pregar sobre aquilo que já não é mais pregado, algumas verdades muito importantes para a nossa vida, mas que já não se pregam nos dias de hoje. E ela falava sobre o céu que vos espera, e ela falava sobre a cruz de meu filho que vos salva. E eu vinha me preparando para essa pregação, contemplando a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para Ele nos teus olhos intimamente, olhando para a sua sagrada face. Eu quero rezar assim por você, pela sua família, pela conversão, pela santidade, pela intimidade com o nosso Senhor. Santa face, nós vos chamamos. Até quando vós nos ouvis? Maravilhosamente, vós podeis nos ajudar. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Senhor, mostrai-nos a vossa face, e nós seremos salvos. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. E sobre esta pregação, sobre a cruz de Jesus, a cruz de meu filho, como dizia a Santíssima Virgem, que vos salva, eu encontrei no coração da Igreja Católica a cruz de Cristo, a salvação para o gênero humano, tirada dos sermões de Santo Efrém, diácono, lá do século IV. Santo Efrém, que é doutor da Igreja, ele é considerado o maior poeta sírio. Ele é chamado de Cítara do Espírito Santo. Cítara do Espírito Santo. E não somente cítara do Espírito Santo, é interessante falar também de Santo Efrém, ele que foi diácono, doutor da Igreja, como eu já disse. Ele escreveu belos hinos e louvores à Virgem Maria. Então não tinha como ser outro a pregar para nós, a anunciar para nós sobre um dos pedidos dela, como eu já disse, senão ele. E ele diz assim para nós, e eu quero transmitir a pregação dele para vocês. Nosso Senhor foi calcado pela morte, mas, por sua vez, esmagou-a, como quem soca com os pés o pó da estrada. Sujeitou-se à morte e aceitou-a voluntariamente para destruir aquela morte que não queria morrer. Nosso Senhor saiu para o Calvário carregando a cruz para satisfazer as exigências da morte, mas, ao soltar um brado do alto da cruz, fez sair os mortos dos sepulcros. Entenda, pega lá comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 51, que diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e partiram-se as pedras, e abriram-se as sepulturas. E muitos corpos de santos que tinham adormecido no Senhor ressuscitaram. E saindo das sepulturas, depois da ressurreição de Jesus, foram à cidade santa e apareceram a muitos. Eis o testemunho, porque muitos viram, porque muitos testemunharam, porque foi proclamado nos telhados aqueles que estavam escondidos nas sepulturas, os santos, aqueles que viviam de acordo com a vontade de Deus. Ó irmãos chamados a viver a comunidade de santos, vamos participar desse mistério.
Se coloca diante da cruz de Cristo enquanto você escuta esta pregação. Contempla a sagrada face do Senhor e permita-se ser tocado verdadeiramente. Que tenha de fato uma conversão que, segundo a penitência, te leve a uma mudança de mentalidade, te leve a uma mudança de comportamento, te leve a uma mudança de atitude. Como que uma conversão completa, fidedigna ao Evangelho de Jesus. Santo Efrem, ele continua, vencendo a oposição da morte. A morte o matou no corpo, que assumira o seu santíssimo corpo, mas ele, com as mesmas armas, saiu vitorioso da morte. A divindade ocultou-se sobre a humanidade e assim aproximou-se da morte, que matou, mas também foi morta. A morte matou a vida natural e, por sua vez, foi morta pela vida sobrenatural. A morte não poderia devorá-lo se ele não tivesse um corpo, nem o inferno tragá-lo se não tivesse carne. Foi por isso que desceu ao seio de uma virgem para tomar um corpo que o conduzisse à mansão dos mortos. Com o corpo que assumira, lá entrou para destruir suas riquezas e arruinar os seus tesouros. A morte foi ao encontro de Eva, a mãe de todos os viventes. Ela é como uma vinha cuja cerca foi aberta pela morte, por meio das próprias mãos de Eva, para que pudesse provar de seus frutos. Então Eva, mãe de todos os viventes, tornou-se fonte da morte para todos os viventes. Floresceu, porém, Maria, a nova videira, em lugar de Eva, a antiga videira. Nela habitou Cristo, a nova vida, a fim de que, ao aproximar-se a morte, com sua habitual segurança para alimentar a fome devoradora, encontra-se ali escondida no seu fruto mortal, a vida destruidora da morte. Quando, pois, a morte engoliu sem temor o fruto mortal, ela libertou a vida e com ela multidões. O admirável filho do carpinteiro. Quem é esse carpinteiro? É o glorioso São José, patrono da boa morte. E quando nós oramos a São José, nós o saudamos assim. Escuta bem isso. Eu oro por você, eu oro com você. Eu oro pela salvação da tua alma, eu oro pela salvação das famílias. Eu oro pela minha família. E é dito assim: salve José, agraciado por Deus. O Senhor é convosco, bendito sois vós entre os homens, e bendito o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Ó admirável filho do carpinteiro, que levou sua cruz até os abismos da morte, que tudo devoravam. Também levou o gênero humano para a morada da vida. E uma vez que o gênero humano, por causa de uma árvore, tinha se precipitado no reino das sombras, sobre outra árvore passou para o reino da vida. É até interessante lembrar a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Eva tomou na desobediência e adquiriu e se tornou escrava da morte, experimentadora da morte. Agora, a árvore da vida, que contém o verdadeiro fruto de vida, o pão vivo descido do céu. Ó Santo Efrem, prega para nós em nome de Jesus. Na mesma árvore em que fora enxertado um fruto amargo, foi enxertado depois um fruto doce, para que reconheçamos o Senhor, a quem criatura alguma pode resistir. Glória a vós, que lançastes a cruz como uma ponte sobre a morte, para que através dela
as almas possam passar da região da morte para a vida. Glória a vós, que assumistes um corpo de homem mortal, para transformá-lo em fonte de vida para todos os mortais. Graças e louvores se deem a todo momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida. Vós viveis para sempre. Aqueles que vos mataram trataram vossa vida como os agricultores, enterraram-na como o grão de trigo, mas ela ressuscitou. E junto com ela fez ressurgir uma multidão de seres humanos. Vinde, ofereçamos o grande universal sacrifício do nosso amor. Entoemos com grande alegria cânticos e orações. Aquele que se ofereceu a Deus no sacrifício da cruz para nos enriquecer por meio dela com a abundância de seus dons. Contemplemos a Jesus neste momento. Adoremos no silêncio da nossa alma. Eis o lenho da cruz, o qual pendeu sobre o mundo a salvação. Vinde, adoremos. Contempla Jesus. Beija tua Santíssima Cruz. Diante de Jesus, não diga nada. Silencia o teu coração. Viva a experiência. Viva a experiência. Adore. Adore Jesus no lenho da cruz. Eu peço também a intercessão de Santa Helena da Cruz. Ela que junto com o bispo Macário estavam à frente de uma expedição que encontrou a cruz de nosso Senhor Jesus, encontrou o sepulcro e a cruz de nosso Senhor Jesus. E é interessante que, como seria descoberto de fato qual daquelas era a cruz de Cristo, e foi-se apresentado uma mulher enferma, e ao tocar na cruz, instantaneamente ela ficou curada. Eis o discernimento da cruz de Cristo. Toca na cruz do Senhor. Por intercessão de Santo Efrém, por intercessão de Santa Helena da Cruz. Toca no lenho da cruz. É interessante que também aqui na Diocese de Santa Amaro, na Catedral de Santa Amaro, tem uma lasca do lenho da cruz de Cristo. Visitemos, adoremos, se você tem essa oportunidade. Se aproxima desta relíquia. Meu Senhor, obrigado pelas riquezas, obrigado pela Santa Igreja. Obrigado pelo derramamento do Espírito Santo, Senhor. Obrigado pela comunidade dos santos. Ei, Senhor Jesus, que me coloco diante de Ti, reconhecendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, me colocando de joelhos, Senhor, com um espírito de penitência, porque eu não quero simplesmente ser um católico, mas eu quero ser um santo católico. Eu não quero simplesmente constituir uma família, mas sim uma santa família. Claro que imitando as virtudes da Sagrada Família. Claro que a exemplo da família dos santos Luís e Zélia Martã, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. O meu coração só clama, eis o lenho da cruz, o qual pendeu sobre o mundo a salvação. Vinde, adoremos,
Adoremos no silêncio interior, no nosso castelo interior, nas moradas interiores da nossa alma, nas faculdades mais íntimas da nossa existência. Adoremos o lenho da cruz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.